Vamos trabalhar um pouquinho. Então, o capítulo 9. O título é Princípio, Matéria, ou FCU, e Vida. E a gente vai falar um pouquinho desses três itens. E a gente começa com a reflexão, e eu sempre peço para que vocês me ajudem a ler. Todos têm o livro, né? É o livro 3. Este livrinho aqui danado aqui. Então, se alguém já puder ler a reflexão para a gente iniciar, por favor. Eu É leio. só, é só, Reflexão. O princípio inteligente e a vida. Entendemos que o princípio matéria e o princípio inteligência são os elementos constitutivos da criação. A vida, ou o princípio vital, tem sua origem no mundo material. Ela, ao animar os seres, lhes confere o título de ser vivente. O princípio inteligente, partindo do outro constitutivo da criação, quando coabita com o princípio matéria, exige simultaneamente com o princípio vital. Existiria um ser vivente sem convivência com o princípio inteligente? Ou o princípio inteligente coabita com a matéria sem que esta esteja animada pelo princípio vital, como no caso dos minerais? aqui ele faz duas provocações, né? Na realidade, ele faz duas perguntas provocativas, que a gente vai ter a resposta ao longo da aula. Mas eu vou repetir as duas perguntas provocativas para que a gente fique bem firme nelas, porque ao longo da aula, ao longo do nosso percurso, nós vamos tirar essa dúvida. Ele pergunta assim: o princípio inteligente, partindo do outro constitutivo da criação, quando coabita com o princípio matéria, exige simultaneamente com o princípio vital? Marque bem essas duas palavras importantes: princípio inteligente, princípio matéria e o princípio vital. São três princípios aí. Ele faz uma pergunta se é possível, se exige simultaneamente a simultaneidade com o princípio vital. A outra pergunta que ele faz, que é também provocativa, diz assim: existiria um ser vivente sem convivência com o espírito inteligente? Ou o princípio inteligente coabitaria com a matéria sem que esta esteja animada pelo princípio vital, como no caso dos minerais? Ele deixa a dúvida, exatamente para que a gente possa prestar atenção naquilo que a gente vai falar e ler aqui, e para que, se der tempo, lá no finzinho, antes da gente terminar, a gente volta na pergunta e responde essas três perguntinhas aqui, que são provocativas. Eu gosto das provocações. As provocações são feitas para que a gente possa respondê-las. E antes de responder chutando, a gente vai ler um pouquinho, né? Estudar um pouquinho a lição, fazer um percurso aqui e definir a resposta lá no finzinho. Certo? Por isso que o Perfeito. trecho chama Por isso que o trecho chama reflexão. Então vamos partir para a introdução. Posso ler. Vamos lá, Tatiana. Este capítulo tem por objetivo esclarecer os conceitos de princípio matéria, princípio inteligência, vida, perispécie e perispírito. Os conceitos aqui tratados são do âmbito da doutrina espírita e, mais especificamente, da filosofia espírita. Toda essa terminologia foi desenvolvida por pensadores espíritas, principalmente por Manuel P. São Marcos, sempre em consonância com os outros, como Herculano Pires, Leon Denis, e em concordância com a codificação. Esta, entretanto, deixa um certo vazio sobre a gênese e o desenvolvimento do princípio inteligente e nos reinos inferiores. Bom, só como curiosidade, quando o Alan coloca Manuel P. São Marcos, o São Marco foi o mentor
do Allan Kardec. Foi ele que criou este curso lá em São Paulo, e o Allan Kardec, na época, ele participou desse curso lá com o Manuel São Marcos, e trouxe para cá esse curso. Na realidade, ele não trouxe na íntegra, ele desenvolveu esse curso naquilo que nós estudamos hoje. Mas a essência ele trouxe lá do Manuel São Marcos. Por isso ele indica aqui como pensador espírita. E, além disso, ele indica também lá Herculano Pires, Leon Denis, e é claro que nós vamos falar de Allan Kardec também, né? Está incluso aqui. E a última provocação também, ele diz: entretanto, deixa um certo vazio sobre a gênese e o desenvolvimento do princípio inteligente nos reinos inferiores. E nós vamos também ver se a gente consegue desvendar este mistério aqui do princípio inteligente nos reinos inferiores. Ok? E vamos então lá para a nossa matéria, conceito. Nosso primeiro princípio, o princípio matéria. Pode alguém levantar a mãozinha e ler? Posso ler. Matéria, conceito. Aristóteles fornece as primeiras noções de matéria, filosófica e tecnicamente, sintetizando o pensamento dos pré-socráticos. Aceita a teoria dos quatro elementos, terra, ar, fogo e água, a qual prevalece por muitos séculos. Para ele, são dois os constituintes da matéria, a essência e a forma. A essência ou a substância é o princípio matéria. As formas são os corpos. A definição clássica nos diz que matéria é tudo que tem extensão, impressiona os sentidos e é impenetrável. É a res extensa de Descartes. Por outro lado, a matéria tem a necessidade de ser conduzida, moldada, atuada, governada, organizada. Enfim, ela deixa-se atuar. Ela em si nada realiza, nada cria. A matéria se deixa atuar pelas forças naturais ou pela vontade do princípio inteligente que a anima. Em O Livro dos Espíritos, temos a seguinte afirmativa: o fluido universal que encerra o princípio da vida é o agente principal das manifestações e este recebe seu impulso do espírito, quer seja encarnado ou errante. Enfim, a substância extensa é indestrutível, pode se transformar, mas não se perde ou não se cria, como dizia Lavoisier. Os corpos dela formados, porém, são efêmeros, mudando sua forma ou sua constituição íntima. A matéria, que denominamos princípio matéria, é entendida pela doutrina espírita como sendo criado por Deus. A ciência acadêmica não se pronuncia sobre o surgimento da matéria. Descreve que no início estava ela toda reunida num mesmo lugar, onde ocorreu a grande explosão, Big Bang. E a partir de então se expandiu, se condensou em pontos e formou os grandes conglomerados galácticos. Tem definições interessantes e importantes aqui com relação à matéria. A gente precisa fixar bem, porque ela é importante, né? Aqui ele fala logo dos quatro elementos, né? Que lá, bem antes de Sócrates, já se falava dos elementos e começou-se num elemento, aí veio um outro filósofo, falou do segundo elemento, e depois um terceiro, e veio um quarto filósofo, colocou mais um elemento e se tornou estes quatro elementos. E, por último, Aristóteles juntou esses quatro elementos e ele prevalece ou prevaleceu por muitos séculos como a matéria principal aí da formação, né? A substância que, que, que está presente em todas as matérias. São os elementos que compõem a matéria, né? Terra, ar, fogo e água. Mas essa definição clássica aqui que ele fala
da matéria é tudo que tem extensão, impressiona os sentidos e é impenetrável, claro que lá Descartes falou lá da resistência, ela está falando da matéria pura, sem qualquer forma ainda. Ela não tem forma. A matéria pura, ela é totalmente indeformável, impenetrável, e você não consegue senti-la. Esta é a, o- a melhor forma de você falar da matéria pura, né? E aí, para que ela consiga ter forma, a matéria em si, ela é inerte. Ela é como se fosse alguma coisa sem vida, né? Efetivamente alguma coisa sem vida. Ela não tem uma forma, ela não se forma sozinha, ela precisa de ter uma ação, precisa de ter uma energia. E essa energia é o princípio inteligente que vai fazer essa animação, e nesta animação é que ela cria as formas com a matéria pura, né? A matéria original. Então, a matéria original ela existe, mas ela sem o princípio inteligente, ela é simplesmente uma matéria virgem, diria assim, sem qualquer tipo de movimento. Ela só consegue ter movimento para criar formas a partir da existência do princípio inteligente. Então, cada vez que nós vamos enxergar um objeto qualquer objeto material, que exista uma forma que está conformado, lá dentro tem um princípio inteligente, né? Para que houvesse essa formação da forma como ele existe nesse momento. E nós estamos falando de qualquer objeto, tipo cadeira, mesa, estamos falando de é, qualquer objeto que você pensar na tua casa, fora da sua casa, ele tem lá um princípio inteligente e ele foi constituído de uma matéria virgem. A matéria virgem nós não temos como senti-la, portanto, a gente pode não enxergá-la, pode não é, é, saber da existência dela, enquanto não tem o princípio inteligente. E no Livro dos Espíritos ele faz uma menção aqui: o fluido universal que encerra o princípio da vida é o agente principal das manifestações que recebe seu impulso do espírito, que quer ser encarnado ou errante. Errante aqui não é o cara que erra, tá? Não sei se vocês lembram, errante é o espírito não encarnado, que vive na erraticidade. É esse que dá essa conotação do espírito errante aqui. Na primeira leitura, a gente acha que é um espírito errante, né? Então, a gente não pode nem olhar no espelho nesse momento. Somos espíritos errantes aqui, no sentido de que comete erros, mas não é esse caso. A substância extensa é indestrutível, essa é interessante. Ela não permite ser destruída, ela permite se transformar de uma forma a outra forma. E aí ele menciona, inclusive, o Lavoisier, que é, que é, que é bem mencionado nos restaurantes por aí, né? Lá, tudo, nada se perde, tudo se cria. Viu? O que sobra na janta vira almoço no outro dia. O que sobra no almoço vira janta no mesmo dia. Essa é o processo Lavoisier dos restaurantes por aí. E é assim mesmo. Então, serve para lá no restaurante, mas serve para toda e qualquer matéria em que ela tem uma constituição. Quando eu mudo a forma dela, ela não perde nada, ela se transforma em outra forma, com o mesmo material. Divanir levantou a mão, pois não, Divanir? Oi, eu só queria comentar no começo, acho que, desculpa, só
e contra um pouco só o início da definição, pelo que eu tinha lido e entendido aqui do Allan Kardec, sobre a definição clássica da matéria, né? Quando ele fala que ele está definindo o que é matéria, a matéria bruta aí, né? Que é tudo que tem Sim, extensão, quer dizer, tudo que é mensurável, tem tamanho, né? Ocupa um espaço, isso. impressiona os sentidos, ou seja, pode ser sentido. Se não pudesse ser sentido, na definição clássica não seria matéria, né? Então, matéria é o que impressiona os sentidos, ou pode ser visto, pode ser tocado, pode ser sentido pelo paladar, né? Qualquer dos sentidos. Se ele impressiona algum dos sentidos, né, ele é matéria e é impenetrável, né? Então, é alguma coisa, eu não sei como eles tratavam nessa época, alguma coisa fluida, né? Porque se é impenetrável, a água não seria matéria, na definição clássica, não sei aqui como é Então, que impenetrável é aquilo que você não consegue entrar nela, né? isso. Mas É, se eu pensar numa aí, partícula de água, ok, mas eu acho que não tinha esse conhecimento na época, né? Então, mas se falar numa pedra, você não entra na pedra, a não ser que quebre, você está transformando. Mas a água você entra, né? Um gás, o gás não seria matéria, talvez, na definição clássica. Mas só o que eu queria pontuar é que é isso. tem O razão, que eu entendi aqui do texto é que a matéria é tudo que tem, que a gente sente, sim, né? Da definição clássica, só que o que fala é que ela existe por si só que para ela se transformar de alguma forma, precisa que algum princípio inteligente atue nela, né? perfeito. E aí transforme ela em outra coisa, e ela é indestrutível porque sempre algo da transformação vai sobrar alguma coisa que é parte daquela matéria que foi dividida em mais pedaços, segundo essa definição Isso mesmo, também ela não se clássica, né? perde, isso mesmo. Bem lembrado, impressiona os sentidos. Eu acho que eu cometi um deslize dizendo não, a gente não sente, a gente sente. Ela passa pelos nossos sentidos. Que ele também diz assim, a matéria que denominamos princípio matéria é entendida pela doutrina espírita como sendo criada por Deus. Se a gente fala que Deus foi o criador, né, de tudo, também criou a matéria, não criou só o princípio inteligente ou o princípio espiritual. Então, ele também criou a matéria. E ele menciona ainda que a ciência não se pronuncia aí. É claro que a ciência não se pronuncia, porque, neste caso, ele entraria no viés de Deus, né? E Deus, para a ciência, é algo que eles não cogitam, uma vez que não tem como provar, não tem como transformar a existência de Deus a partir de provas científicas. Portanto, quando se fala em alguma coisa criada por Deus, se coloca à margem, até por uma questão de definição da ciência, né? Não se deve falar, porque senão tem que provar o que é Deus. E aí a prova de que Deus existe é mais complexo para pelo menos para a ciência fazer isso, né? Pela técnica que a ciência utiliza para fazer a própria ciência. Bom, aí o que a ciência usa para provar ou comprovar a matéria é o tal do Big Bang, que até agora é a melhor forma que a ciência entendeu, tem para explicar a matéria, né? Aquela explosão enorme lá que existiu há alguns bilhões de anos atrás. Bom, aí vamos então para o próximo ponto, o ponto de partida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum pitaco a mais? Fique à vontade, tá? Isso aqui é democrático, totalmente. Não? Sim? O Vanderlei que chegou agora. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, desculpa o atraso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo. Ô, Custódio, eu até Diga, Joana. abri aqui, eu pesquisei, porque essa semana passada, acho que eu vi uma live do Marcelo Creis, lá, o físico, né, ele estava até comentando algo que hoje, assim, a criação do mundo foi uma sopa, né, de vários elementos
com a água e foi gerando e tudo mais, e, né, enfim. Aí hoje tem uma pesquisa que eu até vi aqui, que hoje é plausível, né, que eles tratam quer ver o nome até? Eu acho que entra aqui para a gente discutir, que é uma coisa bem agora, bem moderna, né, que veio do espaço. Vocês já viram falar isso? É, que junta e comprovaram que forma as proteínas que puderam gerar as proteínas que existem nos seres vivos, né? Que é a experiência do cientista, que é panspermia, e que hoje, né, acho que foi bem recente essa pesquisa lá na Alemanha, que eles estão discutindo isso, né? Então, daqui a um tempo, eu acredito que tudo isso que nós estamos discutindo, informação da matéria, quer dizer, nós sabemos que existe tudo isso, mas da onde que veio, né? Então, eu acho que daqui a um tempo muitas descobertas, né, pode trazer essa resposta. E tudo isso que a gente está discutindo vai ser agregado, né? Eu achei bem interessante que a aula de hoje, eu fui pesquisar isso, né, que ia falar de matéria, os elementos que formam, como gerou a vida, a matéria, né? Não o sopro da vida, né, que é o lado espiritual, mas a matéria em si. E aí eu achei bem interessante. Você ouviu falar alguma coisa sobre? Não. Há muita especulação, né? Há muita especulação de pessoas tentando ganhar aí, principalmente a mídia, dizendo que nós somos frutos de outros planetas. Nós somos frutos de partículas que vieram de outros planetas. Mas é muito difícil você comprovar isto, né? Pelo Big Bang, você consegue até dizer assim, ó, o Big Bang ele fez aquela explosão e espalhou partícula por todo o universo em si, né? E aí formou lá todos os outros mundos que nós conhecemos. É. Parte dessas partículas do Big Bang formou a Terra. Mas dizer que agora está vindo, ou chegou de um outro mundo, partículas para formar aqui a Terra, para desenvolver uma matéria aqui na Terra, eu diria que é muito complexo para comprovar isto, né? Quando não tem como comprovar, fica o dito pelo não dito. Tomara que se consiga comprovar, né? Por isso que está vendo naves saindo aqui da Terra, indo para outros planetas, trazendo matéria de lá para cá. Tem já uma série de estudos feitos com matérias trazidas de outros planetas, mas a NASA ainda não trouxe nenhum tipo de informação das matérias que eles captaram lá, trouxeram para cá e fizeram análise. E como é que se analisa uma matéria que vem de outro planeta? Com os instrumentos que nós conhecemos aqui na Terra. Então, só vai dar certo essas matérias ser analisadas quando ela coincidir de alguma forma com alguma matéria da Terra, senão a gente não tem resultados, né? E a NASA, até que me conste, ela não lançou nenhum tipo de informação dizendo, olha, tem matéria lá em Plutão que é parecido com a matéria aqui da Terra. Eu não tenho essas informações. Eu gosto de confiar nas pesquisas que vêm de órgãos que são na minha visão, confiáveis, porque trabalham a ciência duramente. Mas o Essa importante é nós pesquisa veio do sabermos, Instituto Max Planck da Alemanha. então, parece confiável. Não, não fala que veio de outro planeta. Fala, eles fizeram uma experiência e com um material do espaço, né? E fizeram lá, misturaram alguns elementos químicos. Esses elementos químicos geraram essa proteína, que é a possibilidade que nesse período, né? Que vem confirmar toda essa explosão, né, os elementos que formaram. Ok, Eu achei bem interessante. ok. Tomara que tenha isso utilidade para a nossa vida, né? É. É isso que a gente, que a ciência trabalha sempre para que nós tenhamos a vida nossa melhor, né? Porque só a informação de que isso foi assim, mas já passou, então eu já sou o que era, né? Eu já sou parte do passado. Eu quero saber assim, o que me faz bem a partir de agora para que eu tenha ou nós tenhamos uma vida melhor ou diferenciada, ou que a gente possa, com essas informações, resolver problemas que hoje nós temos aqui na Terra. Isso sim que é interessante,
provavelmente, quando você fala em proteína, nós estamos trabalhando no que nós precisamos. Nós vivemos de proteína, de aminoácidos, de elementos químicos. Vamos ver, tomara que tenha informações boas aí. O 9.3 diz o ponto de partida, o fluido cósmico universal e a matéria escura. É um trechinho curtinho. Alguém pode ler? Eu leio. Vamos lá, Elmo. O ponto de partida, FCU, matéria escura. Não há em todo o universo senão uma substância primitiva, a matéria cósmica dos astrofísicos, ou que foi denominado pelos espíritos do século XIX, o fluido cósmico universal, FCU. Os cientistas afirmam que grande parte, aproximadamente 90% da matéria do universo, se encontra sob forma de matéria escura, imperceptível aos sentidos humanos. O estado de eterização do fluido universal não é uniforme e adquire modificações das mais diversas, desde a forma de onda, características da energia, até suas formas mais condensadas, integrantes dos átomos e moléculas, passando por algumas, como o fluido vital e o fluido perispirítico. Tem uma informação impressionante aqui, né? Bom, ele faz uma afirmação interessante também de a gente afirmar aqui. Não há no universo senão uma substância primitiva. Existe somente uma. Tudo é derivado de uma só substância. E a outra informação interessante aqui, que os cientistas afirmam que aproximadamente 90% do universo ainda nós não conhecemos. É chamado de matéria escura, que é imperceptível, neste caso, aos sentidos humanos. Ou seja, dificilmente a gente vai ter condição, pelo menos até nesse momento, com os instrumentos que a gente tem, ou com a capacidade científica que nós temos, de identificar essa matéria escura e utilizá-la, né, efetivamente. Ele dá aqui algumas informações, que ela não é uniforme, adquire modificações das mais diversas, desde a forma de onda, característica de energia, até as formas mais condensadas, integrantes dos átomos e moléculas, passando por alguns como fluido vital e fluido perispírito. O estado de eterização é o estado mais fluido, né? Como não é uniforme, a dificuldade aumenta, né? Quando tu não tem a uniformidade, para você detectar ou para fazer qualquer tipo de medição, alguma coisa que não é uniforme, não é constante, dificulta muito a ciência tratar disso. Mas essa informação de que ainda existe no universo 90% de matéria não conhecida, não perceptível, ela é assustadora, pelo menos no princípio. Ou seja, nós usamos apenas 10%. Apenas 10%. E já faz um barulho danado, 10% que a gente utiliza, né? O átomo, matéria e energia. Mais um trechinho. Átomo, matéria e energia. A matéria escura, a matéria visível e a energia são as diferentes formas do fluido cósmico. Admite-se, porém, a existência de outras formas desse fluido, ainda desconhecidas pelo homem. Ao devassar os componentes do átomo, encontramos aqueles cuja propriedade não sensibilizam nossos sentidos.
são os componentes das partículas subatômicas. Os nossos sentidos, não sendo mais afetados por esse nível de partilhamento da matéria, ficamos impossibilitados de confirmar sua existência, senão por vias indiretas, como, por exemplo, através da matemática. Portanto, esses componentes do mundo subatômico é que são os formadores dos prótons, nêutrons e elétrons, e outras partículas. São pacotes energéticos ou fluidos energéticos admitidos como a substância elementar do mundo material. A antimatéria poderia ser o foco de nossas especulações filosóficas. A descoberta recente do pósitron ou o elétron positivo e outros antipartículas que, ao se encontrarem, se aniquilam, dando origem a uma radiação energética que levaria à hipótese de um universo constituído de antimatéria. Bom, e nós vamos falar um pouco da energia, principalmente, né? A matéria escura é a matéria visível, né? É aquela que nós temos a percepção. São diferentes formas do fluido cósmico. E grande parte disso ainda é desconhecida pelo homem. A gente não tem como medi-las, ou como captá-las, ou como utilizá-las. E aí, os componentes do átomo, que a gente conhece bem na escola, que já mudou isso, né? Hoje já era a menor partícula que a gente conhecia, era o átomo, hoje não é mais, mas o átomo é formado por nêutrons, prótons e elétrons, que ficavam girando entre si, que era a partícula indivisível. Hoje já sabemos que ela é divisível, a gente consegue dividir o átomo em partículas, e outros elementos. E ela aqui é formada pelas partículas subatômicas. Ou seja, se ela é conformada por subatômicas, significa que essas partículas subatômicas também são divisíveis, né, entre si. Então eu consigo chegar lá na, na essência da matéria, lá quase que eu chego no fluido cósmico universal, no FCU, porque eu vou adentrar na essência da matéria quando eu faço divisões da divisão, da divisão, da divisão de cada elemento. Se eu sei que o átomo não é a menor partícula, eu posso dividir lá o elétron, o próton, elétron, próton e nêutron. Se eu posso dividir isso, provavelmente eu posso dividir os elementos que compõem essas partículas. E aí o homem está avançando dia a dia nestas descobertas, né, por via científica. Curiosamente, no ano passado, eu fui visitar em Campinas aquele, como chama aquele sistema que faz Acelerador de partículas. acelerador de partícula, obrigado. Acelerador de partícula. Eu tive o prazer de adentrar ao acelerador de partícula, porque estava desligado, evidentemente, né? Não dava para entrar com ele ligado. Mas é um instrumento fantástico, monstruoso. Não sei se você tem ideia do que se trata aquilo, mas aquilo tem um diâmetro de mais ou menos uns 400, 500 metros de diâmetro, e ele tem paredes de 1 metro de espessura, a parede que fica no entorno desse acelerador. Aí os instrumentos que fazem o disparo das matérias, ou do material a ser trabalhado, a ser estudado,
São uma espécie de canhões e depois aquilo gira numa velocidade assim monstruosa dentro do acelerador. E aí ele, quando termina essa aceleração, eles aceleram. Quando chega no ponto que eles querem sair, entra num laboratório, numa espécie de laboratório, é como se fosse um quarto cheio de instrumentos. Ele entra, passa por uma tubulação e aí ele faz todas as medições. E a pessoa que me fez, me acompanhou na visita, na época eles estavam fazendo pesquisa do vírus do, do coronavírus, do nosso vírus que tornou a nossa vida um inferno aí, ó, em 2019. E eles conseguiram fazer a divisão do vírus para chegar na como é que se conseguiria uma vacina para matar o danado do vírus. Então, era esse trabalho que é um trabalho medicinal. Eles estavam trabalhando para a medicina. Este instrumento em Campinas é locado ou é trabalhado pelo mundo inteiro. É o terceiro melhor ou maior do mundo. É um instrumento importante. Em termos de evolução, nós estamos muito bem no Brasil com esse acelerador de partículas. Para mim, foi uma visita deveras interessante, deveras importante, para que... É curioso, né? Raramente a gente tem essa oportunidade de conhecer um acelerador de partícula dessa forma como eu visitei. Foi curioso. Bom, é, essa hipótese aqui, que também está escrito no último parágrafo, também é importante. A antimatéria poderia ser o foco das nossas procurações. A descoberta recente do pósitron ou elétron positivo e outras antipartículas que se encontrarem, se aniquilam, dando a origem a uma radiação energética, nos levaria à hipótese de um universo constituído de uma antimatéria, ou seja, alguma coisa que é ainda obscuro para a ciência. A ciência bate muito na, na antimatéria. É falado muito, mas a gente não tem ainda cientificamente uma compreensão clara dessa antimatéria. Algum pitaco? Alguma... Não? Partimos para o próximo, então? 9.5. Os elementos químicos e sua existência no universo. Alguém, por favor, para ler? Posso ler? Olá, Vanderlei. 9.5. Os elementos químicos, sua existência no universo. Temos o conhecimento de que átomos, que hoje compõem este planeta, tiveram sua origem anterior à sua formação. O hidrogênio e o oxigênio, que formam a água fresca que bebemos, já foram poeira interestelar. O átomo de ferro, formador da hemoglobina no nosso sangue, tem alguns bilhões de anos. Ousaríamos dizer que ele já esteve em forma de minério, ou talvez tenha sido componente da hemoglobina de algum animal do período Jurássico. Nesse aspecto, a doutrina da ressurreição, a qual entende que as almas, quando voltarem à Terra no dia do juízo, o farão no mesmo corpo que a alma habitou, apresenta certa incoerência com as leis do mundo físico. Se as moléculas do seu corpo tiverem sido parte de outro corpo, visto que nada se perde, tudo se transforma. Essas moléculas ou átomos teriam pertencido a mais de um corpo. E fica formulada a questão: a que corpo irão pertencer na ressurreição? E a renovação das células? Qual feição teremos no dia do juízo? Quais células reconstituirão o corpo nesse dia?
Aqui é somente para a gente entrar numa lógica, para a gente entender a reencarnação, ok? Aqui foi dado algumas informações para que a gente é, desmistifique a ressurreição como a doutrina católica, principalmente, pensa e como a gente pensa como reencarnatório, né? É, pela lógica que nós lemos aqui, é meramente impossível de nós utilizarmos a mesma matéria para fazer um corpo de volta, como se pensa na ressurreição. Então, eu diria assim, não tem lógica nenhuma, né? Então, como não tem esta lógica, a lógica melhor que nós temos, que nós pensamos como espíritas, ou como doutrina espírita, é a reencarnação. A reencarnação, sim, você renasce e você adquire novas matérias, ou seja, você fica composto com novas matérias. Com matérias, quando eu falo novas, não ser novas no sentido de inéditas, mas novas no sentido de renovadas. Ela poderia ter sido usada em outro momento, mas aquele momento ela toma uma nova forma e aí você se torna um novo corpo, um novo ser humano. O que não muda é o espírito. Então a gente mantém o espírito o mesmo e muda a forma, muda o corpo humano. Isto é o que nós chamamos de reencarnação. A ressurreição é exatamente a mesma coisa com relação ao espírito, mantém-se o espírito, mas mantém-se também o mesmo corpo, na mesma condição em que nós estamos hoje. Ou seja, quem morre hoje, o corpo morre, o espírito fica sentado num canto, em algum lugar, no espaço, e daqui X anos, lá no juízo final, o corpo se recompõe com a mesma matéria que ele é composto hoje. Então, pela ciência, isto é meramente impossível, né? Pelo menos na condição de ser humano que somos, né? Aí alguém pode dizer, mas para Deus nada é impossível. Já ouvi alguém falar isso. É verdade, né? Mas também a gente sabe que Deus não altera as condições físicas e químicas da qual ele mesmo criou. Portanto, se ele fizer uma coisa dessa, ele está indo contra as próprias leis que ele mesmo criou. Como nós acreditamos que Professor, Deus foi. falando disso, de ressurreição, é, inclusive, né, eu sempre falei que eu queria entender melhor até também. Quando Jesus ressuscitou, né, de princípio, os discípulos dele, que conviveram com ele há uns 3 anos, né, não o reconheceram. Tem aquela parte, né, que ele andou na praia, quando ele sentou, ele comeu peixe, né, que é lógico que a gente entende que é um perispírito materializado que conseguiu fazer isso. Porque se ele tivesse o corpo dele normal, igual é a ressurreição, né, que se coloca, como que eles não iriam reconhecê-lo? Isso mesmo. Então, na realidade, o que os discípulos viram naquela época foi o perispírito. Você matou isto. E a formação do perispírito, o espírito em si, ele tem a capacidade de formar o corpo que ele quiser com o perispírito que ele tem. E aí o não reconhecimento talvez fosse a falta de fé, talvez fosse a não crença de que aquilo seria Jesus, falsamente é, é, eles acreditavam que era uma outra coisa que não fosse Jesus, porque eles viram Jesus morrer, né? Eles participaram disso. E aí quando eles falam não reconheci Jesus, é porque não tinha fé ou não acreditava efetivamente na condição de Jesus como formado, né? Aquele ser formado por um perispírito. Então, porque o corpo Isso, não era o mesmo, não não, era o o corpo corpo, não. né? É, Não, então, é o perispírito. Claro que tem a semelhança de Jesus, mas só a semelhança. E não é, né? O corpo, quando se forma pelo perispírito, ele não fica exatamente como o nosso. Ele tem uma aparência nossa, mas ele não fica exatamente igual.
pelo menos nas fotos que a gente vê, ou nos testes de laboratório que foi feito dentro das casas espíritas, a gente nota que não é exatamente igual, né? É muito parecido. Por isso, provavelmente, os apóstolos pularam. Esse não é Jesus. Esse não é o cara. O cara é o E eu outro. acho que isso aí traz bem dentro desse texto aqui, né? Ó, não é É, o corpo em si, né? Carne, né? Tá. exatamente, exatamente. Mas o Jesus ali acho que se materializou, né? Ele tem essa capacidade, o espírito da estirpe de Jesus poderia se materializar naquele momento. Controverso, é possível. Eu fico mais na hipótese de ele se materializar pelo perispírito. Não, mas É que muito eles mais lógico. tocaram ele, né? Eles tocaram nele. Mas é possível tocar nele. Não, É mas possível. o perispírito você não consegue tocar. Agora, precisa ser algo físico. Mas ele Então, materializou. o quê? Ele se materializou. No Se entanto, que quando materializou, ele ele se estava com menos materializou. pessoa, ele não conseguiu fazer isso. Porque quando ele fala para Maria Madalena, ele fala, não me toque, porque ele ainda não estava palpável. Aí, quando ele estava com o grupo maior, que ele usou o fluido, ele conseguiu se materializar e aí eles Sim. conseguiram tocar. Então, na verdade, eu acho que isso traz, na crença, né, que comprova isso que a gente acabou de ler. Então, mas ele se materializou com a matéria do perispírito, sempre. Ele não poderia voltar no corpo dele, trazer Não, o ele, corpo dele e reviver o corpo. Porque a ressurreição é você usar a mesma matéria da qual você fez parte dela enquanto vivo. Depois que você morreu, a sua constituição de matéria já foi. Você tem que usar outra matéria para você fazer a sua o seu corpo. Então, Jesus, você tem razão. Jesus, com o poder que ele tinha mediúnico, ele poderia fazer uma materialização, mas ele ia fazer materialização com o próprio perispírito, no qual alguém poderia tocá-lo e sentir. não, ele poderia usar o ectoplasma de um médium que estava ali naquele meio, e tinha vários discípulos dele que eram médicos. Ele usou Claro, o ectoplasma do médium para se materializar. isso mesmo. Isso mesmo. Voltando nesse assunto aí, existe uma técnica também, né, que tem a ver com esse tópico aí, que é a criogenia, né? Vocês já ouviram falar, que Sim, é a técnica criogenia. de congelar o corpo a temperaturas baixíssimas, perto de menos Uhum, 200 graus, uhum. e quando morre, e esperando que um dia a ciência descubra, né, a cura para aquela doença do qual a pessoa desencarnou. E aí eles iam reavivar aquele corpo e curá-lo. Isso é uma outra bobagem, né, perante a doutrina. Porque uma vez que o corpo desencarnou, aquele espírito já não pertence mais àquele corpo. Então, como que eles vão reavivar aquele corpo? O que eles fazem, na realidade, é não deixar o cara morrer, né? Eles fazem antes do cara morrer. Enquanto Não, vivo, não, eles fazem. morto. Não, enquanto Tem vivo ainda. vários figurões aí americanos que estão congelados. O Walt Disney, Isso. jogadores de beisebol famosos, que quando morreram de uma determinada doença, que na época não tinha cura para aquela doença. Uhum. Então, congelaram os corpos, esperando que um dia descubram a cura daquela doença e vão reavivar aqueles corpos. Existe esse caso de congelarem corpos mortos, né? Ou seja, depois de falecido. Mas tem casos que o cara, antes de morrer, ele está numa doença terminal, antes de morrer, antes de falecer Também. o corpo, ele congela, desculpa, ele congela o corpo, entra no processo de criogenia e tem o que eu não tenho notícia ainda, é que nenhum caso ainda retornaram. O cara só foi. Ou seja, Sim, só está congelado até agora, né? exatamente. Eu quero ver um caso do cara falou, opa, descobri a cura aqui da doença do câncer X aqui, vamos reavivar o cara. Até hoje só tem cara congelado.
Um monte de Verdade. pedrinha de gelo aí. Para voltar, segundo a doutrina, você tem razão, se morreu, acabou. O congelamento perde o sentido. Perante a doutrina espírita, evidentemente, né? Perante outras doutrinas, provavelmente ainda tenha alguma razão, alguma lógica aí que leve essas pessoas a tomar essa decisão. É caro essa coisa, é caro. Você fica 24 horas congelando o corpo a temperatura baixíssimas, né? Preço absurdo isso, só para bilionário aí. Bom, a gente tem que pensar com a lógica que nós gostamos, né? A lógica que nós gostamos, que nós entendemos, é a lógica da doutrina espírita. Essa lógica, pelo menos para mim, me leva muito mais à razão do que a um sonho. A razão é esta. Então, este trecho aqui nos leva a pensar mais logicamente dentro da doutrina como reencarnação. O processo reencarnatório é bastante lógico, bastante fácil de entender. Não tem como você escapar dizendo, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Já da ressurreição, é fácil de você comprovar que não tem lógica e que não tem a capacidade de reação com relação a isso, né? Você consegue derrubar muito fácil a ressurreição. Vamos lá para as forças naturais, movimentos e deformação. 9.6. Mais um voluntário para ler, por favor. Eu leio. Vamos lá. As forças naturais em movimento e deformação. Na natureza são conhecidas quatro forças, desde o campo macroscópico ao campo microscópico. São elas: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. O homem desconhece sua essência, reconhece somente seu efeito. Por exemplo, sabemos que a matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. O que ela é, entretanto, desconhecemos. O movimento ou a deformação é o efeito de uma força. E a força? O que ela é? Qual sua essência? Onde se encontra a causa de uma força? No campo? E este? Por que a matéria atrai matéria? A vontade seria a origem? Vontade de quem? Numa lei natural? Que é a lei natural? Temos visto corpos se movimentarem sem atuação das forças conhecidas. Existem outros tipos de força no campo ainda desconhecidos pela ciência acadêmica, que se originam também na vontade ou nos pensamentos. Nossa, esse trecho aqui foi altamente provocativo também, né? Ele fez um monte de perguntas que dá uma vontade danada de responder, mas muitas delas a gente não tem respostas. É só uma provocação filosófica mesmo, né? Para a gente pensar a respeito. Mas provocações são boas. Aqui ele diz, a natureza são conhecidas quatro forças, né, desse campo. A força gravitacional, bem conhecida nossa, a força eletromagnética, também nós conhecemos muito bem, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas quatro forças nós conhecemos, e com ela nós temos realmente, sabemos muito a respeito dela, só. Mas com ela não é capaz de promover todos os movimentos que a gente precisa. Então, o homem desconhece sua essência e conhece somente o seu efeito. A gente conhece o que acontece, mas não conhece a essência, né? Do por que ela acontece, o que é grave. Sabemos que matéria atrai matéria na razão direta das massas e da razão inversa do quadrado de distância. Isso é física pura.
O que ela, entretanto, que é ela, entretanto, desconhecemos. Matematicamente, a gente consegue desenvolver e entender a força, matematicamente. Mas a gente não consegue entender na prática como é que isso acontece, da onde vêm essas forças quando a gente mede. Aqui, quando ele fala movimento ou deformação, é efeito da força. Claro, o efeito a gente conhece. Uma força qualquer que atua sobre um material qualquer, ela cria, ela modifica a matéria, modifica ou deforma, e aí o efeito que é causado na matéria a gente entende. A força pela qual ela foi deformada, a gente nem sempre consegue entendê-la. A gente não tem esta esse conhecimento total. Aí ele faz a pergunta: o que é ela? Ou seja, que força é essa? Qual é a sua essência? Da onde ela advém? Né? Qual é a essência desta força? Onde se encontra a causa de uma força? No campo e este. Se ela vem no campo, que campo é este? Provavelmente a gente já tem algumas respostas. Lembrando que esse livro foi escrito lá em 2008, 2009, por aí, 2009, 2000 e efetivamente 2005 foi escrito parte desses livros. Então nós estamos já há 20 anos. Provavelmente algumas respostas dessas perguntas a gente tenha. Eu não tenho a resposta, mas provavelmente alguém tem a resposta disso. Até curioso, eu vou dar uma pesquisada nisso. Aqui ele fala, por que a matéria atrai matéria? Também é uma pergunta boa. E aí, outra que atinge bastante nós, né? Nós humanos. A vontade seria a origem? Ou seja, eu consigo atrair a matéria pela própria vontade minha, só a minha vontade, sabendo que vontade é um tipo de energia que a gente desprende? E aí, se ele fala que é, ok. E a vontade de quem? Numa lei natural? É natural ou é forçada? Ou é não natural? É uma força criada. Que é a lei natural? Pergunta capciosa, né? Lembra né? Que é a lei natural? É mais ou menos como que é Deus? Outra pergunta difícil de responder. A resposta fácil é quem é Deus, né? Porque a gente assimila Deus ao homem. E aí, se nós respondermos que nós somos semelhança a Deus, ou Deus criou-nos a sua semelhança, fica fácil responder. Mas a pergunta não é o quem é, mas a pergunta é que é. Aqui também. Que é a lei natural. E aí, mais uma provocação embaixo, temos visto os corpos que se movimentarem sem a atuação das forças conhecidas. E aí ele pergunta: existe outros tipos de força ou campo ainda desconhecidos pela ciência acadêmica, que se originam também na vontade ou nos pensamentos? E aí, dentro da doutrina espírita, a gente também trabalha muito isso, porque quando a gente consegue fazer movimentos de corpos ou de matérias, sem que alguém toque, né? Espiritualmente falando, como é que se faz essa movimentação de cadeira, de mesa, de abajur, ou de se movimentando, que força atua sobre essas matérias para que haja movimento? Não tem como, não tem como fazer qualquer tipo de movimento sem que tenha uma força que exerça sobre ela, exercida sobre ela. Não tem, é impossível, né, fisicamente falando. Ah, mas o efeito a gente vê, o movimento da cadeira ou da mesa. Que força é essa? É uma força de pensamento? É possível uma força de pensamento movimentar uma matéria? Ou pela própria vontade? A minha vontade é capaz de movimentar um, um elemento qualquer, um móvel qualquer, ou uma matéria qualquer?
perguntas que a gente não tem como responder. A gente supõe algumas coisas, mas a gente não tem a resposta cientificamente falando. Então, são provocações que a gente precisa ainda esperar. Repetindo, provavelmente algumas respostas destas perguntas que foram feitas, nós já provavelmente tenhamos prontas pela ciência. Mas eu diria que uma parte dela, pelo menos, a gente não as tem ainda. Que essa provocação, e a filosofia gosta muito, e ela faz sempre estas provocações, porque é a partir destas provocações que a ciência vai pesquisar. Percebe que ela excita a curiosidade das pessoas? Nós estamos curiosos para saber que tipo de força que atua sobre a matéria, na qual nós não conhecemos a determinada força. Quando nós provocamos esta curiosidade, é que a ciência vai buscar respostas pela provocação colocada por nós. Perguntas que não têm respostas para nós. E aí os cientistas vão buscar as respostas, porque lá eles têm como medir, como provocar isso de forma metódica, de maneira que possam comprovar isso cientificamente. Assim, cria-se a ciência. Então, a ciência cria-se a partir de provocações feitas de várias formas, né? Pelo desconhecido. Uma das formas é nós, né, como filósofos que somos todos, provocar perguntas sem respostas e deixa a ciência se virar para buscar resposta para nós. O corpo e a forma. Mais um voluntário. Continuo. O corpo e a Então, vamos. forma. Um corpo se molda por ação de forças ou por ação da vontade de uma inteligência. Assim, a forma de um corpo é resultante da ação de forças que atuam segundo as leis naturais. Essas forças naturais proporcionam formas previamente determinadas? A forma de uma duna de areia é resultante das ações do vento e da gravidade? A vontade de um ser extracorpóreo pode conduzir a força a fim de determinar uma forma? Mais algumas perguntas que vai completar a parte de cima, né? O que nós lemos aí no trecho anterior. Duas ou três perguntinhas aqui também provocativas, né? Dessas forças naturais proporcionam formas previamente determinadas, ou seja, não é ao acaso, ela predetermina uma forma, esta força natural predetermina uma forma, e a partir desta predeterminação ela cria força é, é, própria, né? E com a mesma energia, com a mesma de forma que ela possa formar aquilo que foi predeterminado antes. Ou seja, matematicamente ela diz assim: vou fazer uma formação, no caso de uma areia, de uma duna, que vai ter 20 metros de altura, ele vai ser redondo aqui, diâmetro tal. Ela forma matematicamente isso e ela cria as forças necessárias para a criação desta forma. É um processo matemático. Mas será que é feito pré-determinado ou é feito ao acaso? Ou seja, eu aplico uma força e não importa a forma que ela se forma. É aleatório. Não sabemos. Não sabemos. Aqui a pergunta próxima é essa: a forma de uma duna de areia é resultante das ações do vento e da gravidade? A gente sabe que é do vento e da gravidade, mas ela é pré-determinada? Se ela é pré-determinada, como é que se ela pré-determina para formar a força adequada para formar a duna como foi pré-determinado? Foge aos nossos conhecimentos, né? Foge à nossa
nosso processo mental aqui de entender isto. E a última pergunta dele: a vontade de um ser extracorpóreo pode a conduzir a força a fim de determinar uma forma? Extracorpóreo é uma força, é uma vontade de um ser que esteja fora do corpo, ok? Que ser é este que ele está dizendo? Provavelmente um ser espiritual. Ele pode conduzir força a fim de determinar uma forma? Também uma pergunta que a gente vê isso nas casas espíritas, voltando, né, à formação, por exemplo, de um objeto formado por um perispírito, e este objeto, um vaso, por exemplo, forma-se um vaso pelo perispírito, é a força extracorpórea, ou é a ação dos médios que estão no entorno através da força deles, médios, que é utilizado pelo espírito? A gente supõe um monte de coisas, né? A gente supõe algumas variantes aí para a gente tentar entender, mas efetivamente, com lógica, com ciência, a gente não tem essa resposta. Princípio vital de vida. Alguém pode ler? Todo mundo cansado agora? Princípio Posso vital, ler? Pode. princípio vital, vida. Observemos atentamente e com o espírito reflexivo uma pessoa ajoelhada rezando ao lado de um caixão com um defunto. O que diferencia esses dois seres humanos? Algo que podemos chamar de vida. Essa vida é energia? Caso afirmativo, nós a temos acumulada? Onde? Se não a temos acumulada, de onde retiramos? E se retiramos, por que deixamos de retirar? A matéria se divide em orgânica e inorgânica, que numa primeira instância se diferencia pela presença ou não do elemento carbono. Há entre os inorgânicos algumas poucas substâncias que contêm o carbono. São elas: o dióxido de carbono, CO2, o monóxido de carbono, CO, HCN, que é o cianeto de hidrogênio, e o HCNO, que é o ácido fumínico, entre outros. A matéria inorgânica apresenta uma mera agregação de átomos segundo as atrações de forças físicas, enquanto que a orgânica apresenta condições de receber o fluido vital. Este é o que dá vida àquela. Entende-se por vida o ciclo nascer, crescer, reproduzir e morrer. É este fluido vital que mantém a organização tríplice do homem, espírito, perispírito e corpo. A filosofia espírita nos fala do princípio vital ou fluido vital. E esse fluido tem sua origem no fluido cósmico universal. Nós o assimilamos através do ar que respiramos, do líquido que ingerimos, do alimento que comemos e da energia cósmica que absorvemos através dos chakras. A química é capaz de isolar os elementos constitutivos da matéria orgânica, como o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Não consegue, porém, unindo esses elementos, reconstituir a vida. É o caso de uma folha morta
que o homem não consegue revitalizar. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. O debilitar dos órgãos físicos, rápida ou lentamente, faz com que essa absorção se torne inviabilizada. Bom, aqui a gente entra num princípio muito importante para nós, o tal do princípio vital, né? A gente precisa dele. Ele é o que promove a vida. Ele faz uma analogia aqui interessante de uma pessoa ajoelhada no velório, lá que tem um elemento no caixão. Qual a diferença entre esses dois seres, né? Aquele que está no caixão e aquele que está rezando? O óbvio é que um está inerte, sem vida, e o outro está com vida. E o que faz a diferença entre um e outro com relação à vida? E aí que ele começa a explicar aqui da matéria orgânica e inorgânica. A inorgânica, a gente já sabe aqui da parte química o que acontece. O que para nós, o que é mais importante aqui é a matéria orgânica, que é essa que compõe o nosso ser. Fica mais tranquilo de entender. Aqui ele diz assim: enquanto que a orgânica apresenta condições de receber o fluido vital. A orgânica é o único ser que é capaz de receber o fluido vital. E não há vida sem fluido vital. Então, a gente fala que nós precisamos de ter o fluido matéria, o fluido espiritual, a substância material, a substância espiritual e o fluido vital. Esses três elementos são obrigatórios para existir vida. A vida só existe quando há uma composição desses três elementos. Então, nós, como seres humanos, temos esses três fluidos, ou três elementos, né? O espiritual, o material e o fluido vital. O fluido vital é o que nos faz vida orgânica. E o fluido espiritual é o que nos dá a inteligência, a que faz nós sermos seres espirituais em si, né? Mas só a matéria mais o espírito não consegue ter vida. A vida precisa do fluido vital, ou o princípio vital, ou fluido vital. É interessante que ele tem, ele tem origem lá no fluido cósmico universal, né, no FCU, e a gente assimila isso a partir do que da nossa própria vida. Nós mesmos vamos fazendo aquisições disso ao longo da vida. Lá, quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós respiramos, nós nos alimentamos do fluido vital. O homem consegue, né, em laboratório, é, separar, isolar elementos da inorgânica, da matéria inorgânica, mas não consegue da matéria orgânica. Não consegue dar vida a qualquer matéria morta, né, orgânica. Ele dá o exemplo aqui da folha morta. Na folha morta é qualquer corpo morto, né, corpo mesmo humano ou de qualquer animal, ele não consegue fazer a reconstituição dessas matérias, revitalizar a matéria. E a última coisa que ele diz, o debilitar dos órgãos físicos rápido ou lentamente faz com que essa absorção se torne inviabilizada. Quando se o debilitar dos órgãos físicos vai se debilitando, se inviabiliza a aquisição de fluido vital e a vida se esvai. A vida biológica se esvai. Logo, o princípio espiritual também se esvai. Ele só trabalha um corpo vivo.
Ele só fica dentro, só fica participando da vida enquanto há vida. Quando a vida se esvai, ele também se esvai. Ok? Esse é princípio, esse é básico da doutrina espírita. Vamos lá para o perispécie e perispírito. Posso ler? A perispécie e o perispírito. Ao destacar-se da hipóstase mãe, o ser fragmento envolve-se em tênue camada de fluido cósmico que lhe constitui a primeira vestimenta, pois que sem ela não poderia agir na própria matéria em nenhum dos planos de sua possível atuação. Trata-se do liame natural e indispensável da natureza material energética, substância vaporosa que encobre o princípio inteligente, agora já individualizado, unidade homogênea e autônoma, disparada em rumo à perfeição, com todos os atributos na forma de germen. Vestimenta essa que tem origem também no fluido cósmico universal e reveste o princípio inteligente como perispécie até adentrar o reino hominal, onde a denominamos de perispírito. Aqui ele fala de destacar-se da hipóstase mãe, que é a substância mais importante do da composição da matéria. O ser fragmento envolve uma tênue camada de fluido cósmico. A primeira vestimenta. A primeira vestimenta do corpo é esta, que é uma camada bem levezinha aí do fluido cósmico. E ele também menciona o. Trata-se de liame natural indispensável à natureza, material energético, substância vaporosa, que encobre o princípio inteligente. Agora já individualizado, unidade homogênea ou autônoma disparada ao rumo da perfeição, todos os atributos do gênero. Aqui a gente está falando estamos falando do ser, do princípio inteligente, que é o espírito, que já é um ser individualizado, ou seja, é único, né? É próprio dele. E aqui o perispécie vai adentrar o reino animal, hominal, onde dominamos o perispírito. Começa fora, quando há a transição para o humano, né? Do animal para o humano, é que a gente sai do perispécie para o hominal. Lá no hominal que a gente vai determinar que o nome disto, ou a característica disso agora, é perispírito. Em outras palavras, o animal não tem o perispírito, né? Os animais, não nós, os animais do reino animal, eles têm o que nós chamamos aqui de perispécie, que é só uma camada tênue do FCU em torno deles. Aqui a formação do perispírito vem então da perispécie, que vem lá de um ser ainda em um processo evolutivo muito baixinho, lá embaixo, né? Aí quando você sobe na sua escala evolutiva, você entra no processo de perispírito, onde o perispírito é o que vai fazer você a comunicação básica entre o espírito e a matéria. A gente já sabe disso dentro da doutrina. É que quanto mais evoluídos somos, menos perispírito nós temos. Quanto menos evoluído, maior é a densidade do perispírito.
Então, se nós falarmos, por exemplo, de Jesus, o espírito de luz, vamos falar que o perispírito dele próximo de zero, né? Muito próximo de zero. A densidade do perispírito dele é pequenininha. Quando você pensa num ser ainda rudimentar, que ainda está no processo do hominal, entrando no processo do reino hominal, a densidade do perispírito dele é muito maior. Então, aí se a gente conseguisse medir isto, né? Medir densidade do perispírito, a gente ia conseguir medir a evolução do homem. Né? Quanto evoluído cada um de nós somos medindo o perispírito. A gente não tem ainda o perispiritometro, né? Metro, o instrumento que mede a densidade do perispírito, né? A gente não tem. Que bom, né? Senão a gente ia ter que medir, pegar os inimigos nossos, aqueles caras chatos que a gente não gosta, para medir a densidade do cara para ver se estava certo mesmo ou não. Ô, Custódio, Diga. só falar um pouquinho aí desse espécie perispírito, né? É um capítulo, é um item, né? Bem embolado, né? É embolado mesmo. É. Assim, quando a gente pensa em hipostase, são as substâncias, né? O que seria essa substância? Substância mãe. Eu entendo, no meu entendimento, é até uma Bom, Ricardo. forma, e de lá sai esse fragmento. É meu entendimento, tá bom? Não quer dizer que esteja correto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Cortou um pedacinho, o Você deu uma Melo. travada no começo. Tá. Esse fragmento que sai desse algo maior, mãe no sentido de criador, né? Criação, eu entendo isso. Então, é uma substância criadora. Aí sai esse fragmento que seria o espírito. E ele já sai de lá envolvido por uma tênue camada. Então, assim, esse fragmento que é espiritual, de uma certa forma, já sai de lá preparado para agir na matéria. E é um problema na filosofia, que até os dias de hoje, que Descartes colocou, que é a dualidade. Como é que o espírito age sobre a matéria? Então, a doutrina espírita já vai colocar que esse ser espiritual sai já preparado, né? Já sai com um liame natural, conforme está ali, ó. Trata-se do liame natural, quer dizer, elemento de ligação indispensável, que ele tem uma natureza energética, vaporosa, que encobre o princípio inteligente, que é o espírito. Então, o espírito está revestido desse liame. E é através desse liame que ele já tem, ele vai poder atuar sobre a matéria. Então, a doutrina espírita está respondendo um dilema, um paradoxo que ficou de Descartes. Como é que o espírito atua sobre a matéria? É através do perispírito. Então, é esse liame que vem lá do princípio, desde que ele sai da hipostase mãe. Esse é meu entendimento aí. Correções aí, Custódio, alguma coisa, observação? Polêmicas? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. O sexto deu uma conotação explicativa mais clara só. Mas é isso mesmo. O texto está um pouco enrolado aqui, né? Então, por isso que eu senti a necessidade de pontuar um pouco mais. Aí o Divanir parece que levantou a mão. Diga lá, Dona. Para mim, a questão polêmica que fica aqui, e que eu acho que talvez nos próximos capítulos comece a responder um pouco melhor, não cheguei a ler lá para frente, mas é essa questão de falar do ser fragmento, tal, que é a primeira vestimenta, que fala que que encobre o princípio inteligente agora já individualizado, né?
e fala desse princípio inteligente individualizado, que tem a origem do cósmico universal, reveste o princípio inteligente como perispécie até entrar no reino animal, no hominal. Do jeito que está escrito aqui, está fazendo parecer que esse princípio inteligente já individualizado está individualizado no mundo animal. E essa é uma polêmica, acho que no início do capítulo fala isso, né? Na codificação não está claro dessa forma, né? Não diz, né? Na verdade, até tem uma questão no livro dos Espíritos que fala que o espírito não é porque ele passou por um ser simples, por uma ameba, por um pássaro, por sei lá o quê, e depois vai chegar no homem, né? Porque lá tem uma questão, acho que o Kardec coloca, não é direto dos Espíritos, que ele fala que não é assim a evolução, né? O espírito tem uma função lá em uma espécie, mas não é de uma espécie não é a evolução da outra necessariamente, não é Família, né? assim, Sempre né? na mesma família. É, isso. Então, assim, e aqui fala de individualização, sendo que alguns autores já falam, né, da evolução, mas talvez em mundos mais evoluídos, né, num mundo de regeneração para frente, os animais terão essa evolução encarnados, né? Mas no nosso mundo, meu entendimento também, com o que a gente já viu no passado, o espírito só se individualizaria de fato na fase hominal e na fase animal, né? Outras, ele voltaria. O princípio vital já falou aqui, né? Ele volta mesmo para uma fonte lá vital e é o reutilizado. Mas esse princípio individualizado aqui que ficou, que deu essa conotação diferente, assim, dizendo que, em princípio, então teríamos os espíritos individualizados. E aí tem a polêmica também, que já foi dito outras vezes, né? Tem relatos do próprio Chico, né? Falando que uma cadelinha que ele teve, não sei quando, que teria reencarnado depois. Então, se a cadelinha do Chico reencarnou, né? E foi reconhecida, ela teria que ser individualizada, né? Então, essa confusão aí nessa região pastosa aí, antidominal. Deixa eu questionar uma coisa que me pintou uma dúvida agora também, que é muito questionável, muito confuso isso aqui, né? O fluido vital, ele dá em todos os seres, né, que nasce, cresce e multiplica. Então, quer dizer, tudo que tem vida vem do fluido vital. Aí tem mas cada um, tanto assim, na sua espécie, tem o seu, na verdade, só o homem tem o seu perispírito. Os animais, eles têm, vamos dizer, uma alma, né? Até tem discussão sobre isso. O animal tem uma alma, mas ele não tem um espírito, não é um espírito, né? Porque ele precisa evoluir. Aí você vem com essa colocação que a cachorrinha do reencarnou, né? Então, eu acho que tem uma confusão, assim, às vezes é meio complexo a gente entender tudo isso, né? Na realidade, os animais têm um princípio inteligente, né? Que não é o espírito ainda individualizado no homem. Então, os animais têm. É, é bem nebuloso, e essa é uma história para a gente não ficar muito em cima dela, que não tem resposta, né? Os animais reencarnam, né? Muitos juram que sim, outros juram que não. E aí, como é que se dá isto, né? Aí, se alguém fala assim, não, reencarna. E um formigueiro que tem bilhões de formigas lá dentro, né? Como é que funciona o processo de reencarnação de formiga? De jacaré é fácil, né? Você tem meia dúzia de jacaré aí no mundo. Meia dúzia no sentido de poucos, né? Mas formiga, barata, piolho, carrapato, você começa a entrar no processo vírus, né? E aí, como é que você vai fazer reencarnação de vírus? É complicado. Então, são perguntas que a gente não, melhor não responder, né? Melhor ficar no processo hominal. No processo hominal, muito mais fácil de nós entendermos, né? Porque aí nós estamos, nós, num processo e a gente entende que tem um perispírito, tem um espírito e tem uma matéria. E que bem explicado dentro do processo hominal. E também existe essa outra polêmica que é o homem advém do animal, ou seja, quando ele passa a ser um animal mais evoluído dentro da sua linhagem
de família, né? Sai de uma família, pula para outra, pula para outra, pula para outra, até chegar, por exemplo, no gorila, ou no macaco que seja, que parece que é o ser mais evoluído dentro do reino animal. Nesse momento tem uma linha tênue que pula para ser o homem. Também vai contra muitas teorias ou muitas explicações dentro da doutrina que a gente somente evolui dentro de uma própria família, família X dos animais, e quando a gente pula para o hominal, a gente também pula para uma família dos hominais, né? Ou seja, o homem em si. Eu ficaria só no homem, para a gente não entrar na polêmica dos animais aí, que é bem complexo, é bem complexo. E eu não sei explicar isso e também não estou muito preocupado em entender isto. Mas é realmente uma área nebulosa, bem, bem difícil de entender com lógica, evidentemente, né? Dá para a gente chutar, falar, não, é assim, assado. Tem gente que explica tudo isso, mas a minha lógica não. Custódio, Hum. pode ficar tranquilo que semana que vem eu vou entrar nesse vespeiro aí no capítulo 10. Eu venho aqui para entender essa coisa aí. Aí E é isso. É, E uma coisa que foi porque dita na aula de hoje, né, que acho que me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha percebido ainda, e eu voltei lá no Livro dos Espíritos para olhar, foi essa questão do ponto de partida, que foi lido há pouco tempo, né, o 9.3, e que fala que não há em todo o universo senão uma substância primitiva, né, que é o fluido cósmico universal. Aí eu falei, pô, mas é isso mesmo? E o princípio inteligente e tudo mais, né? E aí eu entendi daqui, e aí no Livro dos Espíritos ele colabora um pouco com essa versão, de que tudo vem do fluido cósmico, né? E são diferentes é, manifestações, são depurações daquele mesmo fluido cósmico, né? é, Então daí é, talvez é. que fique essa confusão que a gente não consegue entender, porque tudo é a matéria inicial, que ela evolui de maneiras diferentes, ela vai se preparando e tal, e daqui a pouco ela está apta a assumir uma nova função aí, né? Mas aí É o feito de Ricardo vai falar composições, bastante né? semana que vem, acho. Ela vai se compondo e decompondo ao ponto que parece que tem vários elementos, né? Na realidade é um só. É um só. Que fala, por exemplo, na questão 64, então, só para finalizar, do Livro dos Espíritos, fala: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Isso o Kardec falando, né? O princípio vital será um terceiro? Aí os espíritos. Sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Aqui eles chamam de matéria universal modificada, que seria o fluido cósmico, né? É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, né? Aí depois tem a questão A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. E a resposta é: isso é consequência do que dissemos. Então ele reforça a questão aí que tudo vem de uma origem só e se modifica conforme a necessidade, né? Entendendo que tudo se vem de um elemento só, de um só elemento primitivo, e isso se decompõe ou se compõe ao longo do tempo em outras formas, para formar lá o hidrogênio e o oxigênio para dar água para nós, por exemplo, a gente começa a entender. Ou seja, se eu conseguisse fracionar o hidrogênio, blá, 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 eu ia chegar lá no princípio, na matéria primitiva, para se eu fosse decompor o hidrogênio, se eu fosse decompor o oxigênio também, de maneira que eu consigo chegar no elemento primitivo a partir da decomposição de qualquer matéria que nós hoje conhecemos bem, né? Qualquer matéria. Isso é o princípio básico da explicação do FCU, né? Bom, vamos lá para o último trechinho para a gente matar. Já passou 5 minutos da aula, hein? O último trechinho que diz assim: a ciência acadêmica e a ciência espírita. Eu vou
me permitir a ler esse trechinho aqui. A ciência acadêmica se ocupa da matéria, da energia e das leis que regem o mundo sensível. Logo, o espiritismo não é da sua alçada. Aquela ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espírito. Já a doutrina espírita convive com a ciência da matéria e lhe acrescenta a ciência do espírito. Enquanto houver pessoas que se ocupem exclusivamente da ciência sensível, deixará obrigatoriamente de se pronunciar sobre todos os fenômenos cuja causa se encontre no mundo espiritual. Por outro lado, a ciência espírita trata como percepção extrasensorial com a mediunidade e com os fenômenos cientificamente inexplicáveis. Assim é a ciência acadêmica. Então, nós tratamos a matéria e o espírito, as duas coisas nós conseguimos explicar. E a ciência só consegue explicar a matéria. Até porque ele só tem instrumentos para isso, né? A conclusão diz assim: entendemos que, da mesma forma que o espírito é uma criação divina, a matéria também o é. Ciência admite a gênese material do Big Bang. A pergunta que fica proposta para a ciência é para a filosofia: quem colocou lá? Quem colocou lá a matéria do Big Bang para explodir, né? Essa é a pergunta. Então, tudo bem. Entendi, o Big Bang explodiu, espalhou, reformou, recompôs. Quem colocou a matéria lá para explodir? Ou quem colocou... A pergunta segunda é: quem colocou o explosivo lá? O dinamite. Quem colocou o dinamite lá para fazer explosão? Essa é a minha pergunta, não é do livro, tá? De qualquer maneira, tem coisas inexplicáveis, né? Que a gente, mesmo dentro da ciência, e aí, se falar do Big Bang, é a explicação mais lógica que a ciência tem até hoje, ela vai dizer que foi uma explosão natural, blá, 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 blá. Mas que matéria é essa e de onde vem essa matéria? É, poeira cósmica, ok? E aí, mas de onde vem a poeira cósmica? Então, a explicação começa sempre a ficar no, no inexplicável, né? Não tem como explicar. A gente vai explicar que isso é criação de Deus, né? É a forma de nós entendermos de onde vem a matéria e de onde vem o espírito. E assim encerramos o nosso bate-papo hoje, desta capítulo 9. E a semana que vem estarei aqui para entender o que o Ricardo sabe a respeito Eu prometo que eu vou estar aqui na aula, mas agora cara, desse balaio de gato que vai sair a semana que vem aqui. Vamos lá. Polêmicas não faltam, Ricardo. Polêmicas não faltarão. Com certeza. Sônia, obrigado aí pela sua presença conosco, você contribuir com a sua sabedoria aí para nós. E a gente só tem a agradecer, né? Por essa oportunidade, pelo momento, tá bom? E aí vamos tocando junto aí as coisas. Lembrar o lance da camiseta lá no final do mês, a gente Tá acerta. pronto, tá pronta, viu? Aí você vê como é que você quer pegar a camiseta. Tá pronta. Tá Tá comigo. ok. Então tá Tá bom. comigo. Ficou pronta ontem. Ontem. Legal, bacana. Tá Tá bonita, hein? bordadinha, bonitinha. Achei bonita a cor, tá bonita. Ficou bonita. Bonita assim. Vamos prestigiar a Até rádio aí, gente. Né? é, Vamos lá acompanhar. quinta-feira, às 20 horas. Isso. Bom, Ganha alguém ponto, gostaria de tá? fazer então Ganha esse ponto. Pode falar, Quem Custódio. quem participa ganha pontos para ir para o nosso lar. Presença garantida é entrada já garantida no nosso lar. Então é melhor você assistir o programa. Beleza. Boa. Vai Ricardo, lotar vê a como... sala lá. vai lotar. Vai Ricardo, lotar vê o como é chão. que você quer como é que você quer pegar a camiseta? Quer que eu entregue para alguém que tenha facilidade de te entregar?
diga aí, eu deixo, não tem problema, tá comigo. Tá, A hora que pode você deixar quiser, com o Carlos. E aí eu Carlos. passando ali pelo satélite, eu já tenho facilidade ali de passar algumas vezes por ali, tem consulta por ali. Aí eu combino com ele e pego. Legal, deixo com ele então. Na quinta-feira eu deixo com ele, Tá bom, então. tá bom? Obrigadão, Custódio. Alguém gostaria Obrigado. de fazer um encerramento? Inspirado aí? Eu vou fazer o encerramento para vocês, então. Vamos dizer que eu não falei nada aqui hoje, né? Então vamos lá. Vamos então agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos através do curso de Filosofia Espírita, de trocar desse assunto que é a vida, procurando entender um pouco mais os seus segredos. E nós sabemos que, num primeiro momento, ela está muito além da nossa compreensão. Então, nós temos pálidas informações, pálidos entendimentos, mas que nos mostra a grandiosidade de que é a vida. E assim essa aula proporcionou isso, a gente ficar claro essa complexidade, a dificuldade da sua compreensão, mas que nos remete a uma mente criadora maior que compreende a tudo. Então, que o Pai Celeste possa iluminar os nossos entendimentos, de cada vez ter uma compreensão maior do que é a vida, dos princípios da vida, como estamos aprendendo, e que possamos aplicá-los e entrar em sintonia e harmonia com toda essa criação. Agradecidos que estamos por essa oportunidade nesse momento, agradecemos aos espíritos que nos auxiliaram, às fraternidades, a Jesus e a Deus Pai, e que possamos, no próximo encontro, estar aqui, no mesmo dia, no mesmo horário, sobre essa mesma inspiração, sobre esse mesmo amparo. Que assim seja, graças a Deus. Isso Boa aí, noite. gente. Semana que Uma boa semana a Obrigado. todos. Boa Boa noite, semana. gente. Um Boa abraço noite. para Divirtam-se. vocês. E segunda-feira de volta aqui. Isso aí. Boa noite, boa semana. Boa Isso aí. noite. Abraço. Boa Grande noite. abraço a todos.